Oi, pessoal, boa tarde. Estamos chegando para mais uma conversa aqui no Tirinete do Roberto, canal do YouTube do blog do Roberto Araripina, nessa terça-feira. E como sempre, eu peço a vocês aí que ainda não se inscreveram para entrarem no nosso canal, se inscrever no blog do Roberto Araripina, tá certo? Assistir ao vídeo, ao nosso vídeo, e no final dizer se gostou, se não gostou. Like ou dislike, né? E os nossos três assuntos de hoje, o primeiro nós vamos abordar aí a questão da anulação do veto do uso das provas, né, do acordo de delação premiada, do acordo de leniência da Odebrecht com a Operação Lava Jato, provas contra o ex-presidente Lula, né, que o ministro Lewandowski vetou o uso. Vamos falar também sobre as oportunidades para os produtores, os industriários, né, do gesso aqui da nossa região, né? Quem produz gesso tem a oportunidade aí de, no futuro bem próximo, com a chegada da Transnordestina, transformar e vender gesso agrícola para agregar valor ao seu produto, para ver se a gente sai um pouco dessa crise. E, por último, vamos falar aí sobre a união, que já está aí, todo mundo está sabendo, né, do candidato a deputado estadual em 2018, Aloysio Coelho, e também candidato a prefeito de Araripina em 2016, com a atual deputada Roberta Arraes. Então, mais uma vez eu peço a vocês, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a crescer, para a gente ir trazendo as notícias, as informações no nosso canal do YouTube aqui da nossa região. Bom, hoje, inclusive eu até falei sobre esse assunto, né, no nosso programa Araripina Urgente. Me causa muito estranheza o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, que inclusive foi indicado para o cargo pelo ex-presidente Lula, anunciar aí o veto do uso desse acordo de leniência da Odebrecht na ação da Lava Jato sobre o Instituto Lula. Quer dizer, formaram todo um esquema para liberar o Lula para a disputa em 2022, né, a presidência, né? O Lula, que era ficha suja, limparam a barra do Lula, primeiro limparam a barra do Lula, tirando aí o poder da instância, 13ª Vara de Curitiba, né, dizendo que era incompetente para julgar o caso, porque os crimes teriam acontecido em outros estados e não lá no Paraná, onde é a sede da Operação Lava Jato. Primeiro tiraram a competência da 13ª Vara, colocando para Brasília. Depois julgaram o Sérgio Moro parcial, inclusive, né? Ele foi considerado parcial inicialmente pelo ministro Gilmar Mendes e depois em votação pelo pleno do STF. Da mesma forma também o caso aí da incompetência da Vara de Curitiba com relação aos processos de Lula. Primeiro foi o Fachin, que considerou e anulou tudo que tinha sido até agora, né, investigado e provado, né, julgado e condenado contra Lula. O Fachin zerou tudo e disse que Curitiba não era competente para isso, a 13ª Vara, e mandou tudo para Brasília. E agora o Lewandowski disse que esses acordos aí, com relação ao Instituto Lula, né, da Odebrecht, o acordo de leniência que foi feito da empresa com o Ministério Público, essas provas não valeriam. Então, mesmo que o juiz lá de Brasília, para onde os casos agora, os processos foram, quisesse condenar o Lula, porque o Lula não foi ainda
ele não foi ainda considerado inocente, né? Eles apenas tiraram, como eu já disse, é bom a gente ficar repetindo para as pessoas entenderem. Tiraram o caso dele, os processos de Curitiba, botaram para Brasília. E mesmo agora, onde está em Brasília, o juiz federal lá de Brasília, que vai, pega esse caso, que já pegou o caso, quisesse condenar o Lula, não pode mais, porque o Lewandowski, infelizmente, né, para alguns, e felizmente para Lula, para a esquerda, vetou o uso aí dessas provas, né? Então, o que a gente está vendo hoje, o que está ocorrendo é que está tudo sendo designado, tudo sendo orquestrado, direcionado para ajudar o ex-presidente Lula a voltar, né, ao cargo maior da nossa nação, que é a presidência. Está tudo sendo... correndo tudo do jeito que ele quer, né? Inclusive, o Zé Disseu chegou a dizer recentemente que iriam conseguir o poder aqui no Brasil sem ganhar a eleição. E é justamente o que está acontecendo, né? Tudo isso depois que ele foi solto, né? Aquela questão lá de prisão em segunda instância, se vale, se não vale. Primeiro o STF disse que valia, Lula foi para a cadeia, aí depois, não vale mais não, Lula sai. E por aí vai, por aí vai. O Lewandowski, é bom lembrar que ele era o Levan, lá daquela planilha de corrupção da Odebrecht, em que Lula era conhecido como o amigo do meu pai. Bom, vamos deixar isso para lá. Esse caso é muito complicado e o Brasil precisa de paz política para ver se a gente vence essa pandemia. Aí a gente fica olhando ocorrendo, acontecendo justamente num momento como esse. Olha, na semana passada conversei sobre esse assunto com o presidente da Associação dos Produtores de Frutas, uma união nacional aí dos produtores de frutas, e que o ex-prefeito de Petrolina e ex-deputado federal Guilherme Coelho, filho do saudoso Oswaldo Coelho, é o presidente, e ele entrou nesse assunto na entrevista, que era para ele falar apenas das exportações das frutas lá do sertão do São Francisco, mas ele fez questão de entrar nesse assunto, que é o gesso agrícola, e como isso pode oportunizar aí para a indústria aqui do Araripe ganhar mais dinheiro, porque todo mundo sabe que a crise é grande, né? O preço da gipsita está lá embaixo, a tonelada, e nós temos aí esse leque de oportunidades, principalmente com a chegada da Transnordestina. E hoje eu voltei a falar sobre o assunto no programa Araripe no Gente com o Dr. Geraldo Eugênio. O Dr. Geraldo Eugênio é um engenheiro agrônomo, graduado, pós-graduado aí na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Ele é pesquisador do Instituto Agropecuário de Pernambuco, do IPA, né? E Instituto de Pesquisas Agronômicas, né, do IPA, aqui de Pernambuco, o IPA. E o doutor Geraldo Eugênio é um profundo conhecedor desse assunto, né? E nós voltamos a conversar, e ele disse que não é de conhecimento de muitos, mas o estado de Pernambuco, e principalmente o Araripe, aqui com essas nossas ricas jazidas de gipsita, né? E conta aí como um dos principais produtos promotores de produtividade agrícola, que é o gesso. Inclusive, o doutor Guilherme falou sobre isso. Ele disse: vocês têm uma riqueza aí que vocês precisam usufruir dela, que vocês precisam explorá-la mais. E a gente fica nessa questão de apenas vender a pedra bruta do gesso, e aí é muito menos, né? Antigamente vendia a pedra bruta. Eu me lembro que iam os caminhões lá para o porto de Petrolina, de lá subia numa barca, né, para Minas Gerais. Mas agora não, agora o gesso já sai um pouco já, né, num processo aí de agregar mais valor. Mas mesmo assim a gente pode melhorar, né? E o doutor Geraldo Eugênio disse que esse mineral, ao ser calcinado e moído, é usado, como a maioria conhece, na indústria da construção civil, né? Mas estamos esquecendo aí que a gipsita, não sendo aquecida, apenas triturada e reduzida aí a pequenos grãos ou grânulos, auxilia aí no cultivo de várias culturas, como soja, como
lá no São Francisco, manga, uva, né? Porque ele explicou, reage aí com o alumínio, que é tóxico, deslocando-o para camadas inferiores do solo, tornando os elementos essenciais, em especial o fósforo, disponível à planta e elevando a sua capacidade produtiva de matéria seca e grãos. O problema é que a gente não tem a logística ainda para transportar essa nossa riqueza transformada em gesso agrícola para as regiões que são os grandes produtores de grãos do país, como o Centro-Oeste, né? E também Mato Piba, que é no norte do país ali, aquela divisa do Maranhão, Tocantins, Bahia, né? E o Piauí, é o chamado Motopiba. E não tem, se tivesse já a Transnordestina, seria muito mais fácil. Então nós entramos aí nessa questão, e o doutor Geraldo Eugênio, né, ele conhece bem a agricultura brasileira. A gente, eu já falei várias vezes aqui, hoje, atualmente, nós alimentamos aí mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo todo, né? São 7 bilhões e 500 milhões de irmãos esperando comida, e nós estamos aí alimentando cerca de 1 bilhão, quer dizer, dá quase 20% da população mundial, né? E nós temos aí essa riqueza e ainda não estamos sabendo explorar. Mas surgiu aí essa expectativa que foi anunciada pelo ministro da Infraestrutura, né, do governo Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, quando esteve lá em Petrolina, na sua última visita, há cerca de 15 dias, essa oportunidade e essa previsão de que a Transnordestina seja aí concluída, que passa aqui, né? Passa dentro do município, corta o município de Araripina, vai para o norte, depois vai para o sul até Salgueiro, de lá pode ir para o porto de Pecém, de lá para Pecém, para o mundo todo, mas bastaria levar aí para o porto de Santos, de lá ficaria muito mais perto, porque lá também já tem rodovia do Porto de Santos para o Centro-Oeste, fazendo essa interligação. Vamos torcer que tudo dê certo, mas para isso a gente tem que começar a explorar muito mais essa riqueza aqui da nossa região, que é a Gipsita. Bom, o último assunto que eu quero tratar com vocês foi a entrega de equipamentos agrícolas aqui em Araripina. Não foi só em Araripina, foi em algumas cidades do sertão, do secretário de Agricultura Familiar de Pernambuco, o araripinense Humberto Arraes, filho da deputada Roberta Arraes. Eles hoje estiveram na zona rural, né, entregando aí esses equipamentos. E quem estava lá fazendo a entrega, participando do evento, doutor Aloysio Coelho, né, que foi candidato a vice na chapa do Tião do Gesso nas últimas eleições municipais. Ele já tinha avisado antes, né, e divulgado que vai lançar seu nome pelo Partido Progressista, o PP, uma vaga na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Vai sair como deputado federal. Da última eleição ele entrou, né, disputou uma vaga para deputado estadual e quase que tirava a própria Roberta, que hoje é aliada dele, e conseguiu deixar de fora da Alep, mesmo com mais votos, a ex-deputada Socorro Pimentel. Isso por causa dessa pulverização aqui que existiu em nossa região, principalmente em Araripina, dos votos que teve que ser dividido aí, que foi dividido para principalmente esses 3 candidatos. Evidentemente que, da mesma forma que eles não conseguiram, né, o Aloysio Coelho e agora a ex-deputada Socorro Pimentel não conseguiram na eleição de 2018, agora em 2022 podem, sim, os 3. Por que não? Os 3 conseguirem a eleição, né? A Roberta está trabalhando aí com o braço do governo estadual, está trazendo, já pensando em 2024, o doutor Aloysio Coelho, que é para assumir aí de vez vamos dizer, esse destaque na oposição de Araripina. Mas o que a gente fica a matutar e pensar como é que fica a situação do
Tião do Gesso. Né? Tião do Gesso, que teve, no mês de maio, lá no Palácio do Campo das Princesas, se reuniu com as lideranças do Partido Socialista Brasileiro, né? A nata. A gente não teve acesso a fotos se ele se reuniu ou não com o governador. Principalmente ele se reuniu com o presidente Sileno Guedes, né, do partido, o PSB, e com outras lideranças, né, desse partido que está aí à frente do estado de Pernambuco já há 14 anos. Então fica essa expectativa, se existe essa divisão e que se existe, quem é que o governador vai apoiar nas próximas eleições municipais. No caso, ele já vai deixar de ser governador em 2022, mas deve ser candidato aí a deputado federal, a senador. E se caso o que ele apoie, o candidato que ele apoie, seja eleito, né, vamos ver como é que fica a situação. Mas está muito longe, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. O que vale hoje mesmo é que Roberta Reis é aliada, né, forte agora do doutor Aloysio Coelho. E isso ficou comprovado nesse evento de hoje aí na zona rural, na entrega de equipamentos agrícolas. É a movimentação da política regional, a movimentação do tabuleiro político, e nós estamos aqui fazendo essa análise, né? E é evidente que as eleições de 2022 mexe também com as eleições de 2024. Uma coisa puxa a outra. Por outro lado, tem aí o mais cotado para ser o candidato a prefeito, né? É o vice-prefeito, o atual vice-prefeito hoje de Araripina, o Evilásio Mateus, né? Que é um aliado aí de longas datas do prefeito Raimundo Pimentel, e que, inclusive, em conversa com o blogueiro, jornalista, especialista em política aqui em Pernambuco, o Carlos Brito, ele disse que seria aí o mais provável que o prefeito Raimundo Pimentel lançasse o nome de Evilásio nas eleições de 2024 para prefeito. Mas eu volto a repetir para encerrar, tudo passa por 2022. O que é que vai acontecer? Lula vai ganhar? Bolsonaro? Como é que fica a situação? Os coelhos de Petrolina? Vamos aguardar. Então, valeu, obrigado e até amanhã. Não esqueça de deixar aí o seu like, o seu dislike. Se não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva.